Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Como estamos? Tudo certinho? Nós vamos falar hoje sobre um tema muito envolvente aos homens, claro, às mulheres também, porque a mulher sempre tem lá o seu marido, o seu namorado, o seu pai, não importa na realidade, que ela quer cuidar, sem dúvida alguma. Mas para os homens, de uma certa forma, que tem a ver com testosterona, extremamente importante aos homens e às mulheres também, para poder auxiliar os seus namorados, né? Seu marido, pode ter certeza, o pai, não importa, o avô, não importa. Mas antes de mais nada, eu gostaria que você se inscrevesse, então clica aí embaixo, inscrever-se, clica no sininho, sempre digo que o sininho, na realidade, você clicou automaticamente, as próximas postagens vêm direto para você, isso é muito importante, postou, já está chegando para você. Compartilhem esses vídeos que é super importante para nós termos informações. Então a testosterona é o hormônio masculino, ok? Automaticamente esse testosterona na realidade deve ser muito trabalhado pelos homens, né? Mas muito mesmo. A testosterona deve ser reimplantada no homem, independente da idade, pois a testosterona vai acabando com o avanço da idade, um ponto de vista primeiro. Segundo, na realidade, são vícios, né? Então, o detalhe de vícios do cigarro, qualquer outro tipo de vício, ou qualquer que seja outra droga, automaticamente ele retira toda a sua testosterona. A falta da testosterona faz com que o seu libido caia, né? Pois os testículos já não produzem mais, não produzindo mais essa testosterona, existe aí na realidade um quebrar do seu corpo e automaticamente você fica com uma situação extremamente complicada, com déficits, né? Com processos densos, com processos complicados de uma certa forma. As pessoas perguntariam, mas essa pessoa sem a testosterona, né, pode gerar na realidade o câncer? Sem dúvida alguma, porque a falta da testosterona no testículo do homem é o que gera o câncer. Muitas pessoas pensam o contrário, elas acreditam na realidade que quando você repõe essa testosterona, né, através de medicamentos, vamos falar assim, você corre o risco, até existem algumas reportagens que dizem isso, que quando você repõe esse hormônio da testosterona, você corre o risco de contrair o câncer, de trazer o câncer para o seu organismo. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. A verdade da testosterona é que se você não tiver essa testosterona nos seus testículos, automaticamente você corre um grande risco de ter o câncer, de contrair o câncer, exatamente porque os testículos foram feitos para produzir o processo do hormônio e fazer um processo de trabalho. A partir do momento que não se trabalha, né, você corre esse risco sem dúvida alguma. O testículo não produzindo mais a testosterona vai encravando a falta dessa produção, né? Gerando também a falta de libido, gerando a falta do desejo sexual e automaticamente indo para aquele caminho do câncer que eu comentei com vocês. A produção da testosterona média é de 90% a 95% são produzidos nos testículos do homem, para você ter uma ideia, de 5% a 7% são produzidos nas glândulas adrenais, ok? Então olha como os testículos são extremamente importantes. A gente lembra alguns processos na realidade que existe quando você tem a testosterona de uma forma correta, que é a libido, né? A libido nada mais é do que a vontade do sexo, a ereção, né? Então você tem que ter uma quantidade na realidade de testosterona para que você mantenha essa ereção, a ejaculação, que é um outro processo que é extremamente importante, e o outro seria o orgasmo. Então todos esses processos, na realidade, esses 4 processos citados a vocês, são extremamente importantes. Agora, importantes se você tiver lá a produção de testosterona de uma forma coerente. Caso contrário, você fica com pouca testosterona, não tem a libido, não tem ereção, não tem ejaculação, não tem orgasmo, e automaticamente entra num quinto momento, né? Eu falei os 4 momentos aí, mas entra num quinto momento, que é o processo do câncer, que acontece muitas vezes aí nas pessoas de muita idade, ou às vezes a pessoa que usa droga, ou a pessoa que fuma, que bebe. Então automaticamente ele destrói essa testosterona, gerando sem dúvida alguma uma sequência que é o câncer no caso.
E isso é independente da idade, né, pessoal? Quando a gente fala a respeito aí da falta da testosterona, tem o processo inicial com referência ao tempo, à idade cronológica da pessoa, mas entrou naqueles contextos também que eu disse a vocês, da bebida, que seria o álcool, da droga, do cigarro e por aí afora. Então tudo isso pode ser muito complicado, sem dúvida alguma, né? Pode ocorrer num sistema de pessoas, na realidade, que são propensas, então tem pessoas que têm essa propensão ali, falando no sentido familiar, né? Falando do gene familiar no caso. Pessoas que utilizam açúcar, né? Tem gente que utiliza açúcar de uma forma desesperadora, né? O açúcar, na realidade, ele é extremamente, ele causa muito o processo de câncer, no caso, nos testículos, e principalmente pela falta que ele acaba com a testosterona, para vocês terem uma ideia. Pessoas que bebem, pessoas que fumam, como eu citei para vocês ali atrás, refrigerantes, né? Tem pessoas que tomam refrigerante de segunda a segunda. Não que você não possa tomar refrigerante, lógico que eu particularmente sou totalmente contra, mas imagine que você tem uma vontade, você vai numa festa, ok, mas que você faça isso e você fica o tempo todo lá durante uma semana sem trabalhar com esse tipo de situação, que é extremamente importante, né? Outro detalhe, na realidade, a gente fala do trigo, né? Uma outra coisa que destrói muito essa parte de testosterona do homem é o trigo. Então pensa no pão, na bolacha, tal, tudo que é trigo, para você ter uma ideia, ele destrói a testosterona, pode ter certeza disso. Então olha a preocupação do homem, esse bate-papo aqui, eu disse a vocês que está voltado muito ao homem, temos que entender que isso tem que ser muito bem trabalhado, né? Agora, a gente tem que lembrar uma coisa importante, pessoal, que tudo isso pode acontecer, mas tudo isso também pode ser revertido, né? Como? Através de uma nova alimentação, aprendendo a se alimentar, tendo cuidado com aquilo que entra pela tua boca, que isso é muito importante. Os vícios, né? Excluir vícios, porque vícios nunca foi bom para nada. Imagine então, para o nosso corpo físico, se não é bom para a nossa parte psíquica e espiritual, imagine para o nosso corpo físico, sem dúvida alguma, né? Utilizar muita água, a gente fala que eu tomar água, ingerir água é extremamente importante, com pH correto. Nós vamos fazer um vídeo ali na frente falando sobre o pH da água. Tem muita gente que fala, eu tomo água, mas que água você toma? Ah, eu tomo água. Não, existe um pH correto da água. Nós vamos trocar uma ideia sobre isso no próximo vídeo, para vocês entenderem, né? E tomar a água, ingerir água sem sede. As pessoas falam, hoje eu não ingeri água. Verdade, por quê? Porque eu não tive sede. Muitas vezes você não tem sede mesmo. Os seus rins não estão pedindo esse processo, só que você tem que lembrar que você precisa, nós somos 70%, 80% de água, mas nós precisamos reproduzir esse processo a mais no nosso corpo diariamente da água, porque isso é muito importante na realidade, sempre lembrando com água de qualidade, água alcalina. Nós vamos falar sobre isso ali na frente para vocês. Sem dúvida alguma, a acupuntura auxilia muito quando a gente fala a respeito dessa parte que o homem vive, ok? Da testosterona, muitas vezes o processo lá que ele esteja passando por alguma dificuldade, falando exatamente na parte genital. As fitoterapias também auxiliam demais nisso, sem dúvida alguma, e tudo isso a gente comenta, pessoal, quando a gente fala a respeito desses processos de câncer no testículo. A gente fala porque o homem não se preocupa muito com a parte, é diferente da mulher, né? A mulher, na realidade, ela sempre está olhando para ela sempre vai buscar novas situações, fitoterapias, acupuntura, vai para o médico, ela faz uma série de coisas, né? Para tentar buscar uma nova saúde. O homem geralmente não se preocupa muito com isso. É uma coisa cultural que nós temos. Isso é muito ruim para todos nós, porque a gente percebe, a gente vê, a gente recebe muitas informações, a gente trata de muitas pessoas que têm problema nos testículos, na realidade, tem problema aí de falta de hormônio, e automaticamente gera muita dificuldade, sem dúvida alguma, além do que o câncer de próstata, que esse é o derradeiro, né? Chegou num ponto que realmente não tem condição mais de ser trabalhado. Então, que nós tenhamos essa visão antecipada, uma visão de tratamento, não uma visão de acertar algo que está realmente complicado, mas que a gente possa tratar isso antecipadamente, ok? De prevenção, não tratamento, desculpe. A palavra correta é que a gente faça o sistema de prevenção, e os homens precisam ter, sem dúvida alguma, essa visão,
Ok? Espero ter ajudado, pessoal. Um abraço, até mais.